Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática? Então vamos começar. Meus amores, para a aula de hoje nós vamos utilizar o nosso livro didático, certo? Nós vamos ver o assunto da página 160. Então, se você não está com o seu material, pausa o vídeo bem rapidinho, corre lá buscar e volta aqui com a prof. Meus amores, na aula de hoje nós vamos aprender uma tabuada nova e que ela é muito fácil e muito legal de aprender. Nós vamos ver sobre a multiplicação por 5. Nós vamos aprender a tabuada do número 5. Mas espera aí, nós já aprendemos algumas tabuadas antes, né? Vamos dar uma relembrada novamente? Então, olha só, nós já aprendemos a tabuada do 0, lembra? Que todo número multiplicado por 0, o resultado vai ser 0. Também já aprendemos a tabuada do número 1, que todo número multiplicado por 1 é o próprio número. Por exemplo, 1 vezes o 4 é igual a 4, 1 vezes o 5 é igual a 5, então é o próprio número. Aprendemos a tabuada do 2, que nós multiplicamos 2 vezes um número, né? Por exemplo, 2 vezes 3, certo? Também aprendemos a tabuada do 3, em que nós repetimos 3 vezes as parcelas iguais. Por exemplo, 3 vezes 4. E por último, aprendemos a tabuada do 4, né? Que é quando nós repetimos 4 vezes a mesma parcela. Como, por exemplo, 4 vezes 5, certo? Até aí não tem segredo. Eu sei que vocês já estão craques nessas tabuadas. Mas e a tabuada do 5? Qual é a diferença delas? A tabuada do 5, meus amores, nós vamos repetir 5 vezes o mesmo número. Isso mesmo. Se eu tenho 5 vezes 1, eu vou fazer 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Eu vou somar 5 vezes o número 1. Se eu quero 5 vezes 5, eu vou somar 5 vezes o número 5. Então, vai ser 5 mais 5 mais 5 mais 5 e mais 5. Eu vou somar 5 vezes o número 5. Olha só esse vídeo para a gente memorizar mais facinho. Tabuada do 5. 5 vezes 0 é 0. Já sabe por quê, né? 5 vezes 1, 5. Você também já sabe por quê. 5 vezes 2 é 5 vezes o número 2. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Olha aí o 2 repetindo 5 vezes. Somando tudo temos 10. 5 vezes o 3 é 15. 5 vezes o 4 é 20. 5 vezes o 5 é 25, 5 vezes o 6 é 30, 5 vezes o 7 é 35, 5 vezes o 8 é 40, 5 vezes o 9 é 45, 5 vezes 10 é 50. A tabuada do 5 é fácil de memorizar porque a sequência de 5 em 5 é muito fácil de somar. Então, olha só, crianças. Aqui nós temos um modelo que a prof vai fazer utilizando, ó, tampinhas de garrafa. Então, se eu quero fazer uma multiplicação da tabuada do 5, nós vamos fazer o seguinte. Peguei o exemplo da multiplicação 5 vezes 4. 5 vezes 4 significa que eu vou repetir 5 vezes o número 4. Então, eu tenho uma vez o número 4... mais uma vez o número 4. Já tem 2, eu quero 5. Mais uma vez e mais uma vez. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 vezes o número 4, certo? Então, se eu for utilizar as tampinhas, eu vou pegar 5 conjuntos com 4 tampinhas. 1, 2, 3, 4. Já tenho um conjunto. Eu preciso de mais 4 conjuntos. Vamos separar.
Muito bem, olha só, crianças, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 conjuntos com 4 tampinhas. É a mesma coisa que 5 vezes 4. Vou somar tudo para saber o resultado. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, 5 vezes 4 é a mesma coisa que 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, que é igual a 20. Então, nós temos aqui uma adição de parcelas iguais. Nós temos 5 vezes o mesmo número. Agora eu vou contar uma coisa para vocês sobre a tabuada do 5. Então, olha só. Vocês já sabem que em toda tabuada é assim. Se nós pegarmos o último número e somar mais 5, nós temos o resultado da próxima multiplicação. Então, se 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é a mesma coisa que 5 mais 5. Então, eu só vou somar no final, tá? Isso em todas as tabuadas. No caso da tabuada do 5, eu vou somar 5 no resultado. Na tabuada do 3, eu vou somar 3. Na tabuada do 4, eu vou somar 4. E assim por diante. Mas tem uma curiosidade aqui. O que vocês perceberam em comum aqui na tabuada do 5? Quem sabe me dizer? Olha só. Todos os números, desde o 5 vezes 0 até o 5 vezes 10, sempre vai terminar ou com o número 0 ou com o número 5. Olha que legal. 5 vezes 0 é igual a 0. Terminou com 0 ou com 5? Terminou com 0. 5 vezes 1 terminou com 5. 5 vezes 10, 5 vezes 2 é igual a 10. Tá vendo que o 10 terminou com o número 0? Olha só! 5 vezes 3 é igual a 15. Opa! O número 15 terminou com o número 5. E 5 vezes 4, que é igual a 20? O número 20 termina com o número 0. Isso vocês podem perceber em todos os números aqui da tabuada. Então, todo número que for multiplicado por 5 sempre vai terminar ou com 0 ou com 5. Então, se você multiplicou, por exemplo, 5 vezes 6 e deu o número 32, com certeza não vai estar certo, porque na tabuada do 5 sempre tem que terminar com 0 ou com 5. Olha como fica mais fácil de nós praticarmos a tabuada. E vou dar mais um conselho que eu lembro que eu já dei, em algumas aulas passadas. Escrevam uma tabuada, façam uma tabuada bem bonita, bem colorida e coloca do lado da cama de vocês. Assim vocês vão treinar e toda vez que vocês acordarem, vocês vão estar olhando aquela tabuada. Atividades. Crianças, abram o livro de vocês lá na página 60, nesta página que vocês estão vendo. Vamos ler e realizar algumas atividades juntos, ok? Então vamos lá. Exercício número 1. Contando de 5 em 5, complete a tabela de multiplicação por 5. Então, ele contou de 5 em 5, do resultado do primeiro para o resultado do segundo, ele somou mais 5. Então, 1 vezes 5 é 5, 2 vezes 5 é igual a 10, 3 vezes 5 é igual a 15. E quanto é 4 vezes 5? 4 vezes 5 é a mesma coisa que 15 mais 5, que é igual a 20. Muito bem. Quanto é 5 vezes 5? 5 vezes 5 é a mesma coisa que 20 mais 5, então é 25, certo? Vocês vão terminar sozinhos de completar aqui do outro lado a tabuada do 5, certo? Eu descobri um padrão interessante na tabela de multiplicação por 5. Você sabe qual é? Lembra que nós já conversamos o padrão? Então, o padrão é que sempre termina com 5 ou com 0, lembra? Muito bem! Quando terminar o exercício número 1, vamos para o número 2, ok? Então, vou ler e vou explicar. Número 2. Samantha ajuda a montar o painel de fotografias. Observe o número de linhas e de colunas de cada figura.
Calcule mentalmente a multiplicação de cada item e depois complete. Nós já fizemos uma atividade bem parecida na aula passada. Então, o que nós temos que ver? O número de linhas e o número de colunas. E multiplicar linhas vezes colunas para saber o resultado. E depois fazer o inverso, certo? Então, nós temos 2 linhas, já estamos multiplicando 2 vezes. Vezes quanto? Vezes quantas colunas tem? Nós temos 5 colunas. Então, nós vamos fazer 2 vezes 5, lembra? Que é igual a 10. A mesma coisa aqui no segundo painel de fotografias, porém ao contrário, nós multiplicamos as linhas aqui, nós temos 5 linhas, multiplicados por 2 colunas, que dá um total de 10 quadradinhos também. E por último, o exercício número 3. Continue em cada caso. Então, aqui nós temos 2 maneiras de resolver. Ou resolvendo apenas a multiplicação, 11 vezes 5. Por que 11 vezes 5? Porque nós temos 11 cédulas de 5 reais. Ou nós podemos contar de 5 em 5 e saber quantos reais tem. Vamos ver? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Então, 11 vezes 5 é igual a 55. Neste caso, 55 reais, certo? E na letra B, quantos reais nós temos? Nós temos 12 cédulas de 5 reais, então nós podemos fazer a multiplicação ou contar de 5 em 5. Vamos contar? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Então, nós temos 60 reais. Isso significa que 12 vezes 5 é igual a 60. Lembra que na tabuada do 5 sempre termina com 5 ou com 0? Olha só os resultados aqui. Um terminou com 5 e o outro terminou com 0, certo? E aqui minha menininha trouxe uma ideia de como ela pensou. Ela fez assim, ó. Eu pensei assim, 11, que é o número de cédulas, menos 10 mais 1. Calculo 10 vezes 5 e 1 vez o 5 e depois junto os resultados. Ela fez um método de decomposição aqui, que nós já vimos nas aulas passadas. Assim que vocês terminarem essas atividades, meus amores, vou pedir para vocês abrirem no link lá no Classroom de vocês, que vai ter umas perguntinhas para vocês responderem, tá bom? Respondam com bastante atenção, com bastante capricho e não esqueçam de me enviar. Façam uma boa aula, meus amores, e até a próxima aula. Beijinhos!